Hoje eu vim falar sobre um livro que eu li e eu amei demais e eu queria muito recomendar porque eu tenho certeza que você aí que gosta de suspense vai gostar muito desse livro também. Eu estou falando de Reconstruindo Amélia. Eu recebi esse livro pela parceria com a Editora Arqueiro e eu preciso falar que ele me surpreendeu muito, muito, muito. Quando eu terminei esse livro eu fiquei parada pensando... Que livro? Esse livro então vai contar a história da Amélia. A Amélia é uma adolescente exemplar. Ela é super certinha, ela jamais chega atrasada ou mata a aula. Ela sempre tira as melhores notas, é uma leitora voraz e é uma amiga super justa e boa. A Amélia é filha da Kate. A Kate é uma mãe solteira e desde o começo do livro isso fica bem claro, então ela faz questão de não contar pra ninguém quem é o pai. É um segredo que ela mantém a sete chaves, acho que pouquíssimas pessoas além dela sabem. Isso acaba tendo bastante a ver com o mistério, com a aura de mistério que envolve o livro. E a Kate, apesar dela ser uma advogada super ocupada e muito bem sucedida, ela faz de tudo pra ser uma boa mãe. Então assim, ela tá sempre trabalhando. Afinal de contas, ela tem que sustentar a família sozinha, mas nos poucos momentos em que ela tá em casa, em que ela tá livre, ela faz questão de dar a Amélia tudo que ela precisa, tudo que ela quer. Então, não só de coisas materiais, mas de carinho, de amor, de atenção mesmo. Então, elas não são uma família tradicional, mas elas funcionam bastante bem da maneira que elas construíram para sua família um pouco heterodoxa. Então, o livro começa, a Kate tá numa reunião super importante na vida dela, ela tá defendendo um caso mega cascudo no escritório, e ela recebe uma ligação do colégio da Amélia dizendo que a Amélia havia sido suspensa e que ela precisava ir pro colégio o quanto antes. E ela larga a sua reunião, obviamente, e corre para a escola para buscar a Amélia e descobrir o que aconteceu, porque na cabeça dela isso não faz sentido nenhum. A Amélia é uma aluna exemplar, é a aluna modelo, então ela não consegue imaginar o que a filha poderia ter feito de tão grave para receber uma suspensão de 3 dias. Só que ela acaba se atrasando no percurso entre o trabalho e o colégio, e quando ela chega lá, ela descobre que a sua filha pulou do telhado e faleceu. Então, supostamente, a Amélia não conseguiu lidar com a pressão e com a vergonha de ter sido suspensa e se suicidou. E na hora, a Kate fica meio cética quanto a isso. Porém, como a própria polícia já descarta logo a possibilidade de assassinato e já diz que foi suicídio, que não tem outra explicação, ela meio que se conforma. E ela começa a se sentir muito culpada, porque ela não viu que aquilo estava prestes a acontecer. Então ela começou a pensar que talvez ela não conhecesse a Amélia tão bem assim, que a filha estava escondendo alguma coisa dela. Ela começa a sentir muita culpa por conta disso, por focar demais no trabalho e negligenciar a filha. E algum tempo depois da morte da Amélia, a Kate recebe uma mensagem anônima em seu celular dizendo: a Amélia não pulou. E ela fica com a pulga atrás da orelha, né? Primeiro ela acha que é alguma gracinha, alguém querendo sacanear ela, mas depois ela começa a pensar que pode fazer sentido, porque ela mesma nunca tinha acreditado que a filha havia se suicidado. Então ela começa a fazer uma investigação paralela. Ela é advogada, ela tem muitos contatos no meio e na própria polícia, então ela começa a mexer os pauzinhos para reabrir o caso. E nessas investigações a Kate acaba descobrindo que há muito mais sobre a Amélia que ela não sabe do que ela poderia imaginar. Então ela de fato não conhecia a filha 1/3 do quanto ela achava que poderia conhecer. Esse é o plot e eu já fiquei fascinada pela história logo nas primeiras páginas, porque essa premissa toda eu achei muito interessante. Eu me apaixonei pela história da Amélia, pela personalidade da Amélia. Eu me identifiquei muito. Eu diria que a Fabiola adolescente teria se identificado demais com a Amélia, porque a gente tem várias coisas em comum.
E por sinal, a construção dos personagens desse livro é fantástica. A Amélia é totalmente real, eu consegui acreditar nela, eu consegui acreditar que existiu no mundo uma pessoa como ela. A própria Kate também, com todas as suas culpas, com todos os seus dramas, com toda a sua dificuldade de criar uma filha sozinha e sem ter a ajuda paterna e carregando um segredo. Eu consegui sentir as angústias dela, então é um livro extremamente bem construído nesse sentido, os personagens são verossímeis. E outra coisa que eu amei demais nesse livro foi a narrativa fragmentada. É como o próprio título diz, é uma reconstrução da personalidade da Amélia. Então a gente tem alguns capítulos narrados pela própria Kate, contando sobre as investigações paralelas, contando o que ela está fazendo para tentar descobrir o que aconteceu com a sua filha. Também temos enxertos de alguns diários da Kate na época em que ela estava grávida e antes mesmo dela ficar grávida, como foi que tudo aconteceu. E temos também uma narrativa sobre a perspectiva da Amélia antes de falecer. Então temos alguns capítulos totalmente narrados por ela, que ela fala dos seus problemas no colégio, das encrencas em que ela acabou se metendo e que ela não conseguia sair, da relação dela com os amigos e da relação dela com os professores, com a mãe, enfim. Pra mim não ficou muito claro se isso era algum tipo de diário, alguma coisa assim da Amélia que foi encontrado, ou se era simplesmente uma licença poética que a autora usou, dando voz à Amélia mesmo depois de morta. Eu não entendi, pra mim não ficou claro, mas eu sei dizer que temos alguns capítulos em que a Amélia conta o que está acontecendo na vida dela, enfim. Temos também posts em blogs, principalmente um blog de fofocas, que fala sobre a vida de todos os alunos e que causa mó auê no colégio. Temos também atualizações de Facebook da Amélia, então isso ajuda a gente a entender o que está acontecendo, o que está rolando na cabeça dela. Além disso, há transcrições de mensagens de texto do celular da Amélia e também de e-mails trocados por ela. Então é bem legal porque essa narrativa é alternada, cada capítulo é contado de um jeito, então o leitor consegue construir na sua cabeça o que aconteceu, consegue refazer a história na própria cabeça. E isso é muito legal, porque esse estilo de narrativa mantém o leitor ligado na história o tempo todo. A gente não pode ficar distraído, a gente não pode esquecer da história, porque afinal de contas a gente está ajudando a construir a história, ela não está vindo de bandeja pra gente. A gente tem que ir juntando as pecinhas até que as coisas comecem a fazer sentido. E eu achei fascinante que o livro tem reviravolta atrás de reviravolta. Então quando você acha que montou a história certinha, redondinha na sua cabeça, acontece um fato que muda tudo e que não se encaixa mais, e você fica pensando, meu Deus, o que estava errado? E é muito legal isso, porque você se surpreende o tempo todo. Até no final do livro, o final é assim, de cair o queixo. Eu acho que é o único final que jamais teria passado pela minha cabeça e que ao mesmo tempo é uma coisa que fez bastante sentido. É uma explicação muito mais simples do que as explicações mirabolantes que eu estava criando na minha cabeça e que fez muito sentido e que foi satisfatória, no fim das contas. Fechou bem a história, fechou bem o mistério. O livro traz como pano de fundo, obviamente, a morte da Amélia e a investigação de o que levou a falecer assim tão jovem. Mas há outras coisas acontecendo, há outras discussões interessantes acontecendo ao mesmo tempo. Então o livro vai tratar sobre bullying, vai tratar sobre a descoberta da sexualidade na adolescência, vai tratar sobre gravidez não planejada, vai tratar sobre essa coisa da mulher fazer dupla função, dupla jornada, vai tratar sobre essa coisa de culpa, de remorso que as mães solteiras muitas vezes carregam consigo, enfim. Tem vários pequenos dramas acontecendo enquanto a história da Amélia é contada, e isso só torna tudo muito mais interessante, porque a gente não fica só focado
focado no mistério, no suspense, na investigação. A gente começa a refletir sobre N outras coisas. O próprio blog de fofocas, que é retratado na história, é um reflexo da nossa sociedade atual, né? É uma coisa que não poderia acontecer alguns anos atrás e que hoje em dia é uma coisa muito comum. Então você consegue fazer bullying com as pessoas, com os adolescentes, à distância. A internet serve pra muita coisa boa, mas também serve pra muita coisa ruim, como por exemplo pra intimidar e expor pessoas que não queriam ser expostas. Essa é uma das muitas discussões que o Reconstruindo Amélia traz, então realmente é um livro muito rico porque tem várias subtramas acontecendo e tudo se encaixa maravilhosamente bem. Agora, para não dizer assim que foi um livro perfeito, algumas coisas me incomodaram nesse livro. A primeira coisa que me incomodou é mais uma questão de ponto de vista e não de narrativa. É que em mais de um momento eu vi personagens se referindo a outras como vadias, como vagabundas, coisas assim, porque tem muitos parceiros sexuais e eu não sei, eu acho que a gente tá em 2014, né? Isso me incomodou um pouco porque eu não senti que foi uma opinião da personagem, não foi uma crítica, foi a opinião da autora que acabou passando para as personagens de alguma maneira. Então, tem mais de um momento, saiu um post no blog de fofocas sobre a melhor amiga da Amélia, dizendo que ela é uma vadia. Aí a Amélia dizendo, pior que é verdade, ela já dormiu com mais de 10 meninos. Eu fiquei tipo, oi, então, porque ela dormiu com mais de 10 meninos, ela é uma vadia. Então isso me incomodou um pouco. Outra coisa que me incomodou mais foi uma questão de narrativa mesmo. Eu achei que no final da história algumas informações foram jogadas sem explicação nenhuma. Quando a gente estava começando a chegar no desfecho, ainda restavam muitas perguntas sem resposta. E eu tive a impressão que a autora simplesmente jogou essas respostas sem muita explicação. Você descobria o que tinha acontecido, mas aquilo não fazia sentido, porque não foi explicado. E não é uma questão de deixar aberto para o leitor descobrir sozinho. Não, quando o autor faz isso, beleza, bacana, eu gosto. Mas não foi a impressão que eu tive. A impressão que eu tive foi que ela simplesmente jogou a informação sem lapidar. Por exemplo, quando finalmente a Kate descobriu quem era a pessoa que fazia os posts difamatórios no blog de fofocas, falando sobre os alunos, os professores, enfim. Quando a Kate finalmente descobriu, a informação foi jogada, pá, foi essa pessoa, acabou. Não diz por que essa pessoa estava fazendo aquilo, essa pessoa não tentou se defender, não teve barraco, não teve uma explicação lógica para aquilo, sabe? A pessoa fez isso, pronto, acabou. Não foi aprofundado. Isso é só um exemplo, isso aconteceu em outros momentos também. Eu achei que o final foi um pouco corrido demais, algumas informações ficaram bastante no ar, mas isso não foi o suficiente para tirar o brilho da história para mim, não. Porque eu achei a narrativa muito boa, muito envolvente e a história em si é incrivelmente bem construída, tanto dos personagens quanto o próprio enredo. Então não é esse pequeno deslize que me fez desgostar da história. Em geral, eu achei que Reconstruindo Amélia é um livro muito bom, é um suspense muito bem fundamentado, mas que foge dessa coisa de só descobrir o assassino, descobrir quem matou e termina por aí. Ele tem algo a mais, ele tem essa coisa de todo mundo tem um lado que deseja esconder, de que ninguém é totalmente sincero, totalmente transparente o tempo todo. Tem várias discussões acontecendo para além do mistério e que eu achei que deixou o livro muito mais rico. Então realmente foi uma leitura bastante satisfatória e é um livro que eu indico demais. E é isso, se você gostou do vídeo, se você ficou com vontade de ler o livro por minha causa, não se esquece de me dar um like para me ajudar a compartilhar e se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma atualização. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!